E aí galera, aqui é o David. Já não é novidade para ninguém que o Líbano é um dos países com maior número de conflitos em toda a existência da humanidade. Em uma breve retrospectiva histórica, podemos mencionar a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que aconteceu de 1948 a 1949 entre Egito, Iraque, Transjordânia, Síria, Líbano, Exército da Guerra Santa, Exército da Libertação Árabe e Israel. De lá para cá, o número de conflitos dentro e fora do país só vem aumentando. E desde 2011 está acontecendo a Batalha de Assal, entre o Líbano e o Hezbollah, contra a Frente Al-Nusra e o Estado Islâmico. E é justamente sobre algum desses conflitos que vamos te falar no vídeo de hoje. Conheça agora a verdade sobre a explosão em Beirute, no Líbano. A explosão em Beirute. Na tarde desta terça-feira, aconteceu uma forte explosão que levantou bolas de fogo e gigantescas colunas de fumaça na cidade de Beirute, a capital do Líbano. A explosão aconteceu em um armazém que guardava nitrato de amônio, e até o fechamento desse vídeo ainda não foi confirmada a verdadeira causa do incidente. Mas o que já sabemos até agora é que a explosão deixou pelo menos 73 pessoas sem vida e mais outras 2.500 feridas. O primeiro-ministro libanês Hassan Diab pronunciou que o país enfrenta uma catástrofe e declarou luto oficial de um dia. Já o presidente Michel Aoun afirmou que a capital deve declarar estado de emergência para as próximas 2 semanas e disse que é inaceitável 2.750 toneladas de nitrato de amônio serem armazenadas por 6 anos em um depósito sem a segurança necessária. A explosão aconteceu por volta das 18 horas, 12 horas no horário de Brasília, e pôde ser ouvida a pouco mais de 200 quilômetros da costa libanesa. Algumas testemunhas afirmaram que a explosão afetou casas e prédios a mais de 10 quilômetros daquele local, tendo suas fachadas destruídas e vidros totalmente quebrados. Sabendo todo o histórico de guerrilha, a atual situação do país não é nada estranho ao pensar que a verdadeira causa da explosão foram ataques terroristas. Mas, de fato, essa é uma afirmação que ainda não pode ser feita, já que o chefe de segurança interna do Líbano, Abbas Ibrahim, disse que a explosão que aconteceu na região portuária do país aconteceu em uma área que armazena materiais que podem ser altamente explosivos, como o nitrato de amônia e não explosivos em si. Como aconteceu a explosão e o que os especialistas acham disso? As imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma imensa nuvem de fumaça saindo de um galpão na região portuária de Beirute, seguida de pequenas explosões e estalos, como flashes de luzes e estalos localizados. Depois disso, aconteceu uma grande detonação, com a formação de um cogumelo gigante de calor. Lembra daquela foto lá muito conhecida da explosão das bombas atômicas de Hiroshima? Pois é, muito parecida com isso, que provocou a destruição de diversas construções ao redor daquele local. Os vídeos divulgados mostram uma onda gigantesca, sincronizada, devastando toda aquela área atingida pela explosão, destruindo por quilômetros tudo aquilo que estava em seu caminho. Podemos ver pessoas sendo jogadas ao mar e carros sendo virados de cabeça para baixo. E galera, é justamente por conta de toda essa força que os especialistas em explosivos e produtos químicos, além de historiadores familiarizados com toda a situação do Oriente Médio, avaliam que se a explosão realmente tivesse sido causada por causa de produtos químicos, o governo do país teria feito uma evacuação imediata, retirando os moradores daquela área para proteger as pessoas de alto risco de contaminação, além de outras complicações. E pessoal, a explosão de Beirute foi muito mais forte do que 1 tonelada de dinamite sendo detonadas simultaneamente. Alguns especialistas afirmam que uma explosão desse porte só poderia acontecer se uma força externa, como uma bomba, atingisse um local com grande quantidade de explosivos. Porque se fosse um incêndio que começa onde há contato com oxigênio, não aconteceria assim dessa maneira. Brasileiros no Líbano. Em entrevista à Globo News, brasileiros que moram no Líbano contaram um pouco da experiência que tiveram no momento daquela explosão. Uma mulher contou que achava que estava acontecendo um terremoto, isso porque a explosão aconteceu longe do bairro onde ela mora. Mas ela conta que sentiu o prédio balançar e ver os vidros das janelas se quebrando. O meu bairro não é tão perto, mas sentimos aqui como se fosse um terremoto. O prédio balançou, os vidros quebraram, as cadeiras das salas de jantar ficaram cada uma para um lado. Foi realmente muito forte, algo terrível. Tudo em volta começou a se quebrar, tudo caía. Não foi muito rápido, durou um pouco, afirma Rosalie Bouassi,
Outra brasileira que também contou como foi o momento do impacto daquela explosão foi Gilmara Souza, que estava trabalhando em uma casa quando sentiu um tremor muito forte. Quando ela foi ver se a sua filha estava bem, aconteceu a primeira explosão. A rua toda estava com os vidros quebrados, estilhaços por toda a rua. Foram 2 explosões em seguida da outra. Ela ainda disse que sentiu muito medo, como se a guerra estivesse recomeçando. O que está acontecendo no Líbano atualmente? Oficialmente, a guerra que começou em 2011 ainda não acabou, mas grande parte dos conflitos cessaram quando o ex-primeiro-ministro Saad al-Hariri renunciou seu cargo no final do ano passado. Foi quando o país passou por um período com um vácuo de poder, até que Hassan Diab, o atual primeiro-ministro, assumisse o poder em janeiro desse ano e anunciasse um novo governo. O problema, pessoal, é que esse anúncio foi feito no meio de uma série de protestos e ainda hoje o Líbano vive em um grave período de instabilidade política, o que nos faz pensar que essas explosões tenham sido realmente acidentais. E pessoal, para piorar um pouco a situação do Líbano, o país passa por uma grave crise econômica. Situação essa que é resultado de uma má administração, mas a corrupção e a instabilidade política dos últimos anos que está piorando a cada dia. E por conta dessa crise econômica, em março deste ano, o Líbano deu um calote em todas as suas dívidas. Essa dívida está somada em mais de 1,2 bilhões de dólares. O pior de toda essa história, se tem como piorar, né? São os cenários de fome e também de desespero, o que era raro de se ver até uma década atrás, especialmente em um país que é considerado um oásis de prosperidade no Oriente Médio. Talvez você esteja se perguntando se a pandemia do novo coronavírus chegou por lá. E a resposta é sim, mas que isso a pandemia também fez com que todos os problemas daquele lado do mundo fossem mascarados. No Líbano foram registrados 5.000 casos da doença e 62 pessoas perderam a vida causadas por ela. E pessoal, agora sabendo de tudo isso, qual a sua opinião sobre o que realmente aconteceu lá? Essas explosões foram realmente um acidente, como muita gente vem especulando? Ou foram ataques terroristas? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, pois eu vou estar respondendo todos. E se você ainda não é um inscrito, vai lá e se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, pois é muito importante, pois se você não deixar o like, o YouTube vai entender que você não quer ver mais os vídeos e não vai te mandar mais as lindas notificações. Até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.